Bem, bom dia a todos. É com muito orgulho que nós iniciamos aí mais uma das lives propiciadas pela Feira do Livro da Abel. Dessa feita, congregando dois grandes nomes e de especialistas na questão do acesso aberto, que é possivelmente uma das mais importantes questões no universo da edição acadêmica contemporânea. Para tanto, a gente chamou dois nomes que possivelmente serão conhecidos da maior parte da comunidade acadêmica, o professor Eloy Rodrigues e o professor Abel Packer. Eu dou as boas-vindas a ambos e inicio com uma pequena bio de cada um desses nomes. O professor Eloy Rodrigues é diretor do Serviço de Documentação da Universidade do Minho, a UMinho. Nas duas últimas décadas tem trabalhado na promoção do acesso aberto e a ciência aberta, tendo liderado, em 2003, a criação do repositório, um repositório institucional da Universidade de Minho, e desde 2008, coordenando a equipe da Universidade do Minho, que desenvolve o projeto Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. É membro do Expert Group on Science 2.0, Open Science, nos Estados Unidos, representando o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e tem coordenado a participação da Universidade do Minho em mais de uma dezena de projetos, como a Open Air e o Foster, financiados pela Comunidade Europeia e relacionados com os repositórios e o acesso aberto. Desde 2015, é presidente do Conselho Executivo da Confederation of Open Access Repositories, COAR, cargo que ainda ocupa. É membro do Conselho Científico e Editorial da Universidade do Minho, editora, sendo responsável pelos serviços de edição. É autor de mais de uma centena de publicações e realizou mais de meia centena de palestras, seminários e outras ações como esta, inclusive, de divulgação ou formação sobre acesso aberto, a ciência aberta e os repositórios por todo o mundo. Muito bem-vindo, professor Eloy. Abel Packer é cofundador e diretor do programa Cielo FAPESP, coordenador de projetos da Fundação de Apoio à Universidade Federal em São Paulo. Diga-se passagem, coordenador e gestor do programa Cielo Books também, né? Ex-diretor da BIREM, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, OPAS-OMS, possui graduação em Business Management e mestrado em Library Science da Universidade de Siracusa. Tem vasta experiência em ciência da informação, biblioteconomia, tecnologias da informação, gestão de informação e conhecimento. Bem, comecemos por dizer que a questão do acesso aberto ainda demanda, pelo que eu tenho visto, e talvez vocês possam corroborar, demanda um esclarecimento conceitual. Nós temos alguma tensão, por exemplo, entre o que se possa entender por Open Access e Free Access, e isso talvez fosse interessante que nós, de saída, esclarecêssemos. E eu, desde já, ao mesmo tempo que eu lanço essa questão conceitual, eu chamaria assim, eu já começo por aquilo que tradicionalmente é o repto, o desafio que se faz aos defensores do acesso aberto, aos defensores da difusão do acesso aberto. Os desafios que foram levantados desde o início do século XXI, eles ainda são normalmente, sistematicamente apresentados às iniciativas de Open Access. E eu gostaria de saber quais seriam as respostas que os convidados de hoje teriam para fazer frente a esses reptos, essas dúvidas. Questões envolvendo, obviamente, desde qualidade, desde poder de divulgação e
principalmente sustentabilidade das iniciativas de Open Access. Eu sei que são questões muito gerais, questões complexas, e é justamente por causa disso, não vou me desculpar por elas serem assim, é justamente por causa disso que eu encaminho aos nossos especialistas para que eles nos esclareçam e nos iluminem. Todos nós, preocupados com edição acadêmica, estamos muito atentos às respostas que serão dadas. Eu agradeço mais uma vez a participação de ambos e direciono a questão à sua atenção. Quem começa? Pode ser você. Posso começar? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Fiquei bastante, uma nota pessoal, antes de mais, fiquei um pouco triste por não ter tido a oportunidade este ano de ir ao vosso evento que estava previsto para Manaus, onde provavelmente poderíamos ter esta conversa noutras condições, mas espero que exista outra oportunidade para vos encontrar e para encontrar os colegas da Associação Brasileira de Editores Universitários. Mas de qualquer maneira, muito obrigado pelo convite, por esta oportunidade para estar aqui hoje. Tentando, desde já, responder à questão e espero que... Vou tentar falar lentamente, porque em mim não é fácil, tenho que me controlar, mas para que a pronúncia não atrapalhe. Eu acho que a questão as questões que colocou obviamente são questões muito, muito relevantes e, como disse, muito, muito gerais. Eu penso que, por um lado, nós temos, relativamente ao acesso aberto, nós temos que perceber, quando falamos de acesso aberto, estamos a falar, sobretudo, de conhecimento científico e académico e de comunicação científica e académica. E na comunicação científica e académica, ela sempre foi guiada, digamos, tradicionalmente, pelo interesse da própria ciência e pelo interesse da academia. Ou seja, quando as primeiras revistas científicas foram criadas no século XVII, elas foram criadas porque eram a forma de melhorar e otimizar a comunicação entre o número de pessoas que na Europa, naquele momento, estavam a fazer pesquisa científica. Essa comunidade passou a ser muito grande. Até àquele momento, eles escreviam cartas uns para os outros e, a partir daquele momento, digamos, quando a comunidade passou a ser muito grande, isto deixou de ser prático e foi preciso inventar uma coisa chamada revista científica. O livro já existia antes e, portanto, o livro de divulgação científica também e académica, digamos, já existia antes, muito antes. Mas eu estou a referir isto, e já responderei à sua pergunta, para dizer que os artefactos que nós hoje conhecemos, a revista científica, o livro científico, são artefactos históricos e temporais. Eles não existiram sempre desde o Gênesis e provavelmente não temos que assumir, e será um erro assumir, que eles têm que existir sempre, tal como os conhecemos, até ao final dos dias. E a questão, porque é que eu estou a colocar isto? Porque, mais uma vez, do século XVI ou do século XVII, quando a comunidade científica e quando a ciência começou a ser um bocadinho como nós conhecemos hoje, e as universidades a desenvolverem-se, até a meados do século XX, esta indústria, ou este sistema, mais que uma indústria, foi dirigida no sentido dos interesses da pesquisa e orientada para os interesses da pesquisa e da difusão da informação. O que nós assistimos nos últimos 60 ou 70 anos, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi que, de facto, foi criada uma indústria em torno disto. E essa indústria, digamos, prejudica os interesses, tem prejudicado os interesses da comunicação científica. E tem prejudicado de duas formas, na minha opinião. Por um lado, e são temas que podemos talvez debater aqui, por um lado, essa indústria tem revelado, sobretudo desde que estamos a viver a revolução digital nos últimos 30 anos, uma indústria muito pouco inovadora. Mais uma vez, eu não sei se hoje a revista científica tal como a conhecemos, por exemplo, é um artefacto mais útil do que prejudicial. Eu sei que é uma afirmação polémica, mas eu não sei se a revista científica tal como a conhecemos hoje é um artefacto mais útil que prejudicial para a comunicação científica e para o avanço da ciência. E podemos discutir este ponto. O segundo ponto é o ponto também próprio, exatamente, da sustentabilidade. É que isto gerou uma indústria que é tão rentável, que tem taxas de lucro
acima dos 30%, que só basicamente a indústria mineira que tem taxas de lucro semelhantes, por exemplo, às que são apresentadas pelos grandes grupos editoriais, que são um sumidouro de recursos, digamos, há recursos que podiam ser envolvidos na pesquisa, que estão a ser desviados para a publicação. Para terminar a minha resposta, porque eu sei que ainda não respondi, na questão da sustentabilidade, portanto, o que é que eu acho que nós podemos, o acesso aberto pode trazer? Pode trazer duas coisas. Uma ou aliás, três coisas que para mim são as coisas mais importantes do acesso aberto. Uma é retomar a comunidade científica e académica, retomar o controle sobre o sistema de comunicação científica que perdeu em meados do século XX. O segundo ponto é ter um sistema mais sustentável. E posso dizer que é sustentável, e a minha proposta, e poderei depois desenvolver um bocadinho isso, não nesta resposta, porque já vai longa, é sustentável porque eu acho que o sistema de comunicação académica deve ser distribuído e alavancar nas infraestruturas que já existem, nomeadamente nas infraestruturas institucionais das universidades, dos outros centros de pesquisa, e devem alavancar nessas infraestruturas e, portanto, e depois, eventualmente, criar camadas de serviços em cima dessas infraestruturas. E um terceiro ponto, que é o acesso aberto pode favorecer inovação. Nós precisamos de novas formas de comunicar, temos tecnologia para as fazer, temos também que romper um bocadinho com alguns hábitos académicos e com o conservadorismo da academia. Mas, e não me alongo mais, provavelmente já há aqui 2 ou 3 pontos que podemos voltar depois também no debate com o Abel. Bom dia a todos. Professor Gésio, muito obrigado por coordenar, por estarmos juntos. Essa é uma discussão longa que já temos, né, na busca de caminhos, né, tanto para abordar e entender a questão do acesso aberto, como realmente encontrar soluções viáveis para a nossa realidade, né. Um prazer muito grande estar com o Eloy, e também, para mim, é muito mais fácil agora falar depois dele. Eu queria tocar 3 pontos, né, em relação à questão crucial, como você colocou, Gésio, do acesso aberto. Então, a primeira questão é por que é crucial? Qual é a razão de ser do acesso aberto? Segunda, qual vamos chamar, o motor, o facilitador, o viabilizador que nós temos hoje, que, vamos chamar assim, de certa forma, nos empurra para o acesso aberto. E, obviamente, a questão da sustentabilidade. Quer dizer, a questão da sustentabilidade, ela vamos chamar, a questão central de todo o processo de, vamos chamar, transição, ou vamos chamar assim, êxodo do modelo clássico, né, do business, né, para o acesso aberto. A razão de ser do acesso aberto já é bastante discutida, né, vem sendo, vamos chamar, evidenciada por, vamos chamar, revisões da literatura, mas também por fatos práticos, né, e concretos, como a pandemia que estamos vivendo agora, e o consenso quase que geral da expectativa de que é a ciência e avanços técnicos que nos vão trazer soluções para a pandemia, e essa solução ela está baseada no processo de geração de conhecimento pela pesquisa. E a pesquisa, nós sabemos que ela está baseada no conhecimento anterior, tá certo? Obviamente, na capacidade de cada grupo de pesquisa, infraestrutura, etc., mas ela é necessariamente baseada no conhecimento anterior. Então, a equidade de acesso ao conhecimento anterior é essencial para assegurar, vamos chamar assim, democraticamente, a possibilidade de todos os grupos de pesquisas e, obviamente, profissionais, como médicos e etc., ter acesso. Nós vivemos hoje um fenômeno que diminuiu no tempo, mas que foi muito importante e
crítico no passado, que é o chamado know-do gap. Quer dizer, nós temos conhecimento da solução de determinados problemas e vastas camadas de profissionais e da sociedade não têm acesso a essas soluções e continuam, então, portanto, padecendo de enfermidades, de condições de vida, etc. Então, a questão básica do acesso aberto é que o acesso ao conhecimento científico é um determinante social de avanço da qualidade de vida, avanço do desenvolvimento econômico, de inovação, etc. Isso é reconhecido por economistas e etc. E talvez o elemento econômico, né, conceitual, que move o conhecimento como elemento de força de desenvolvimento é considerá-lo como um bem público global, ok? Então, essa é vamos chamar, de certa forma, uma introdução à razão de ser do acesso aberto, a busca do acesso aberto. Embora você possa ter acesso ao conhecimento pago, ele continua a ser um bem público, mas essa é uma questão mais teórica de economia. A ideia é que você realmente tenha acesso livre, o acesso aberto ao conhecimento científico. E aí, há 20 e tantos anos, surgiu a web, tá certo? Que a gente sempre esquece de falar, mas ela é o grande agente transformador da estrutura da comunicação científica. A estrutura da comunicação científica, que anteriormente era baseada no papel e, portanto, tinha todos os problemas de transporte, localização, etc., ela foi progressivamente, vamos chamar assim, transferida para o ambiente da web, com todas as suas características que a gente conhece. A característica principal em relação ao acesso aberto é que a web tem como propriedade implícita a ela desintermediação. Quer dizer, o fato antigo de eu ir numa biblioteca, passar pela portaria, subir as escadas ou não, ir até a bibliotecária de referência, conseguir as coisas, ir até a estante, etc., esse processo de intermediação, ele foi praticamente eliminado com a web, tá certo? Exceto a barreira comercial, tá certo? Então, a barreira comercial é um elemento, tá certo, de, vamos chamar assim, contra a natureza da web, no sentido de que eu quero as coisas sem pedir para ninguém, ok? Não é uma questão moral, nem ética, nem o que eu acredito, não, é própria do meio, tá certo? O meio faz a mensagem, e essa é uma característica do... Então, nós temos hoje essa força avassaladora, tá certo, de buscar, tá certo, soluções para o acesso, maximizar o acesso, mas nós temos, obviamente, uma série de restrições ainda, e uma delas são os modelos de negócio, né? Nós estamos falando aqui num ambiente de editoras universitárias, né? As editoras universitárias, a gênese dela e o desenvolvimento dela sempre foram baseados num modelo mínimo de comercialização, no sentido de autossustentabilidade, até um modelo, vamos chamar, máximo de obter retorno para ela e para a própria universidade. Esse é o ranking, mas em nenhum momento histórico se criou uma biblioteca universitária modelo orientada ao acesso aberto, orientada à publicação para disponibilização. Por alguma razão histórica de origem, as editoras universitárias têm como modelo, tá certo, um modelo de business de recuperação, ok? Então, isso a gente vê no Cielo, né, muito claro, vamos chamar, essa distribuição. Então, a questão da mudança da sustentabilidade, ela passa, então, por uma mudança em dois grandes, vamos chamar assim, motores da comunicação de livros, da comunicação de periódico. Um é mudar o conceito de por que se publica, ok? E segundo é encontrar as fontes de financiamento para isso, tá certo? Então,
Quando eu sou nomeado o novo editor de uma editora acadêmica, eu vou chegar lá, a primeira coisa que eu tenho que ver são as finanças, a administração, como é que eu compro as coisas, como é que eu pago, como é que eu vendo, etc. O novo modelo, tá certo? Ele passaria a ser um modelo onde a administração e a gestão estaria orientada para dois grandes problemas. Um, o pré-financiamento, quer dizer, o acesso aberto tem como modelo de business que ele é pré-financiado, e depois, obviamente, a questão de como é que eu faço a disseminação. Esses são os dois, vamos chamar, desafios que nós temos na transição das editoras acadêmicas do modelo clássico, baseado no modelo de autossustentabilidade ou retorno econômico, para um modelo onde o que importa é a comunicação de conhecimento em um processo de gestão pré-financiado. Eu só posso concordar radicalmente com ambos em relação à desejabilidade do acesso aberto, e aí eu lanço mão daquilo que é a concepção mais clássica de ciência, né? E aí eu pego desde os filósofos da ciência da década de 50, ou mesmo do começo do século XX, e passando por toda a extensão mesmo desse século, em que a crítica universal, a crítica sem limites, ela é fundamental. Crítica entendida como discussão universal, ela é fundamental para a caracterização do que seja ciência, né? Então, na medida em que você tem bolsões não comunicáveis dentro dos praticantes de ciência, você quebra a coluna vertebral daquilo que poderia ser caracterizado como ciência. Então, enquanto não tivermos dutos, canais eficientes de comunicação universal, você, de fato, está fragilizando o edifício da ciência na medida em que você impede a crítica e o diálogo universal. Ora, na hora que você alicerça algo como o Open Access, isso lhe dá a possibilidade de implementar, de criar, alicerçar esse diálogo universal. E aí é o sonho de qualquer epistemólogo, de qualquer interessado e crente na ciência. O que eu acho que em relação a isso não existe nenhuma questão, nenhuma dúvida. Agora, eu me perdoe se por acaso eu sou monomaníaco. Eu volto, portanto, à questão crucial da sustentabilidade. Eu acho que, sim, eu concordo com ambos em relação à procura sistemática de canais de pré-financiamento, como disse o Abel, para o acesso aberto. Agora, seria isso algo que dependeria de editores? Ou, mais do que isso, antes disso, nós estaríamos dependentes de outros grupos sociais, de outros grupos políticos que transcendem a atividade editorial. Quer dizer, o editor universitário, enquanto tal, né, ele desempenha suas funções dentro daquele círculo de atribuições que lhe é característico. Agora, não seria nesse caso, pelo que eu estou entendendo, Eloy e Abel, não seria nesse caso exigível que nós tivéssemos uma outra concepção de universidade na qual você encararia o financiamento ou o pré-financiamento editorial como uma das atribuições essenciais da universidade, ou de uma política educacional, ou de uma política científica governamental, algo que, obviamente, transcenderia a atividade editorial no seu sentido mais limitado? Gésio, você tocou, obviamente, o ponto crucial
da questão da sustentabilidade, e eu diria, no caso do Brasil em particular, e talvez Iberoamérica, particularmente na questão de livros. A questão de periódicos, que eventualmente a gente pode discutir, ela tem outra, vamos chamar, abordagem de políticas públicas, outra abordagem da comunicação de pesquisa e infraestruturas já um pouco mais avançadas no sentido do acesso aberto. Quer dizer, a natureza, a gente poderia dizer, é diferente. Embora o conhecimento em si ele tenha o mesmo valor, a natureza do processo de estruturação do conhecimento e comunicação é diferente significativamente entre o livro e o periódico, e isso tem implicações. Então, a questão da sustentabilidade do acesso aberto de livros, ela necessariamente passa por uma nova concepção, o que significa política pública, política institucional, em relação à gestão de conhecimento gerado pela pesquisa, ok? Então, o que acontece? Isso significa também uma mudança de mentalidade na gestão das editoras, no sentido que qualquer livro que passe pelos controles de qualidade das políticas editoriais, vamos chamar, corpos editoriais, etc., eles têm o mesmo valor, tá certo? Obviamente com pequenas variações, em termos de, vamos chamar, medida de produto de conhecimento. Isso move o eixo de você ter hoje best-sellers e não best-sellers, ok? Então, você trabalharia com um objeto que estrutura conhecimento e que ele tem duas, vamos chamar assim, construções fundamentais. A qualidade da edição científica, que significa peer review, edição, etc., que cá entre nós custa muito caro, tá certo? Quem fala que é barato não teve a experiência de fazer um bom periódico, não teve a experiência de editar um bom livro, tá certo? Além do mais, a gente tem uma série de outras dificuldades, etc. Então, a questão é reconhecer, tá certo, que esse modelo de sustentabilidade do acesso aberto requer, como você falou, Jéssica, políticas públicas, ok? Políticas institucionais e novas políticas de avaliação da pesquisa, tá certo? Por exemplo, no Brasil, a política de avaliação de pesquisa, ela é extremamente correlacionada com os publishers comerciais que têm um casamento com o fator de impacto. Então, na medida que eu avalio a minha produção científica baseado na publicação em livros daqui ou em periódicos de lá, eu estou penalizando uma concepção de criar a sustentabilidade no nosso meio acadêmico. Eu vou parar por aqui, mas podemos voltar nisso, e é só para reafirmar que a implicação são duas. Políticas públicas, políticas institucionais e políticas de avaliação. Isso é que vai determinar o novo financiamento do livro. E uma mudança na natureza de avaliação do livro, não mais entre best-sellers ou prováveis best-sellers e livros, vamos chamar, não best-seller, mas que todos os que passam pelo controle de qualidade têm, em termos de gestão de conhecimento, o mesmo valor. Porque, de repente, eu posso mudar a cabeça de uma pessoa que vai ser o prêmio Nobel e esse livro vendeu ou saiu para 3 pessoas, enquanto um que é extremamente popular, ele, na verdade, gira em torno de poucas mudanças. Muito bem. Eu subscrevo quase integralmente tudo aquilo que o Abel disse e acho que, de facto, há aqui várias dimensões que são críticas. Há só um pequeno ponto onde talvez nós tenhamos uma
uma pequena divergência de opinião e já depois explicito, e portanto, penso que também há interesse em trocar visões ou experiências um pouco diferentes. Eu concordo completamente, aliás, a minha visão de sustentabilidade é exatamente essa, é de que a sustentabilidade do sistema de comunicação científica deve basear-se, nomeadamente, nas infraestruturas institucionais. E eu falo de infraestruturas institucionais, estamos a falar das editoras universitárias, estamos a falar dos repositórios, estamos a falar de infraestruturas, que são isso mesmo, que já existem, que já são sustentadas pelas universidades. E alavancando esse investimento que já existe, em alguns casos alavancando e reforçando, porque reconheço que, por exemplo, em algumas universidades, por exemplo, essas infraestruturas estão já envelhecidas, não são devidamente mantidas, não têm o pessoal necessário para que funcionem corretamente, para que utilizem as melhores práticas, etc. Mas alavancando o nosso sistema de comunicação o mais perto possível de onde o conhecimento é gerado, portanto, é a resposta para a sustentabilidade. E acrescento já, e depois eu queria voltar a falar no final da questão da avaliação que o Abel referiu e que eu acho que de facto é um ponto crítico. A questão onde provavelmente pode haver aqui alguma pequena diferença de opinião é que a experiência que nós temos, por exemplo, é que uma infraestrutura, ou baseando nesta infraestrutura de uma forma distribuída, tentando minimizar os custos, tentando ter uma orientação não lucrativa, como é o caso das editoras universitárias e das universidades. Nós podemos ter hoje, com as tecnologias digitais, podemos ter custos de edição que são relativamente baixos, porque o Abel falou, por exemplo, a questão da revisão por pares. A revisão por pares é feita, digamos, pelos próprios académicos, sem remuneração. Nós, pelo menos aqui em Portugal, não é normal pagarmos a revisão por pares a alguém, quando mesmo para um livro isso não é remunerado, e para as revistas também não. E, portanto, estamos a falar, sobretudo aqui, de custos de organização do sistema de peer review e de custos de infraestrutura. E os custos de organização também podem ser, hoje, também com tecnologias, também podem ser, digamos, melhorados e otimizados. E os custos de infraestrutura são relativamente baixos. Eu posso dizer, por exemplo, que no caso, por exemplo, aqui da Universidade de Minho, nós temos uma nova editora. Não editamos ainda muitos livros, editamos 9 livros desde o ano passado, porque nós começamos o ano passado e agora apanhamos a pandemia, portanto, não é uma experiência muito relevante nem muito significativa ainda, obviamente. Mas, por exemplo, os livros que nós produzimos, a versão digital, e nós produzimos já agora quase todos, com exceção de há só um livro que não tem uma versão em acesso aberto, porque todas as versões são versões comerciais. Todos os outros livros têm pelo menos uma versão em acesso aberto. Podem ter uma versão comercial, e normalmente a versão impressa comercial para vender, mas a versão digital é em acesso aberto. E eu posso-vos dizer que os custos de produção desses livros, custos diretos de cada um desses livros variaram entre 500 e 1.000 euros para cada um dos livros. Custos diretos. Depois, os custos indiretos, ou seja, o custo de infraestrutura que nós tivemos que montar, neste momento, como temos uma edição de poucos livros, foram outro tanto. Portanto, eu tive o mesmo volume de custos indiretos do que custos diretos, mas isso tem a ver com o facto de ser uma editora nova e, portanto, nós temos ainda custos, os custos fixos são o que são e, portanto, se eu editar mais livros, eu posso baixar um pouco estes custos. E, por exemplo, eu lembro-me de ver ainda há 2 anos a Ubiquity Press, que é uma editora de revistas de acesso aberto da Alemanha, diz que é rentável cobrando APCs de 500 euros. E, portanto, nós estamos aqui a falar, de facto, de valores que podem não ser muito elevados. Mas também esse não é o meu ponto principal. Queria voltar ao ponto do Abel, porque esse acho que, de facto, é um ponto crítico com o qual eu estou completamente de acordo, que é a questão da avaliação. Já agora, nós, na semana passada, e convido os colegas do Brasil, nós iremos divulgar isto provavelmente amanhã, depois da manhã. Na sexta-feira passada, houve um seminário organizado pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e pelo Conselho de Reitores das Universidades Espanholas sobre a avaliação de carreiras e avaliação científica na transição para a ciência aberta. Porque esse é um tópico central. Enquanto nós avaliarmos as pessoas por fatores de impacto, digamos, estamos a dar uma mensagem completamente ao contrário e estamos a dizer, façam acesso aberto e vamos avaliar-vos por fatores de impacto. Estamos a dizer-lhes duas coisas completamente
diferentes ou opostas. E, portanto, o ponto aqui também, esse é um aspecto importante, depois tivemos tempo, gostava de falar mais uma vez da questão da inovação. O nosso problema é que nós hoje estamos exatamente... Vamos perder só 5 segundos e eu vou mostrar aqui um slide que eu gosto de mostrar, se me derem permissões para partilhar, acho que ainda não. Acho que é o Eduardo que tem que me dar permissões para partilhar. Não estou a conseguir. Mas ok. Demora um pouquinho, Eloy, mas pode mandar que vai entrar. Ok. Nós estamos hoje muito focados digamos, naquilo que eu chamo a ponta do iceberg, que é apenas a publicação, nomeadamente a publicação de artigos, ou, por exemplo, ou a publicação de livros. Eu não estou a conseguir partilhar, vou desistir. A publicação de artigos ou a publicação de livros, mas isso é só uma pequena parte do trabalho académico. Por exemplo, nós hoje, nos sistemas de avaliação, não contamos os contributos que fazemos a fazer revisão, por exemplo. Se eu, quando for avaliado, não for avaliado apenas pelos 5 artigos ou pelo livro que publiquei, mas for avaliado também pelos 5 artigos que publiquei, pelas 10 revisões de artigos que fiz para outros artigos, pelo dataset que gerei e que geri, portanto, e que documentei, etc. Ou seja, se no processo de avaliação dos pesquisadores conseguirmos começar a considerar todos os contributos que os pesquisadores fazem, isso vai exatamente fazer com que aquilo que o Abel referia, que é de fazermos a avaliação entre o best-seller ou nada, ou fazer a avaliação entre publicar na Nature ou publicar numa revista brasileira, independentemente do mérito em si do artigo que é publicado, nós podemos avançar nesse sentido, no sentido da reforma da avaliação, e esse é um aspecto importante. Mas para isso também, por isso é que eu estou a dizer, aqueles 3 pilares para mim são fundamentais e não resolvemos nenhum problema bem se não resolvemos os outros 2, que é, mais uma vez, sustentabilidade, controle. Temos que ser nós, a comunidade académica, e não interesses comerciais, a controlar o sistema, e inovação. E temos que ser inovadores e pensar, mais uma vez, que os artefactos que foram criados há centenas de anos, que foram excelentes, criaram grande serviço à ciência e à pesquisa, mas talvez hoje esses artefactos já não sejam os melhores artefactos e talvez a gente precise de outros artefactos, de outras formas de comunicar e de partilhar e divulgar a ciência. Eloy, desculpe, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais esse último ponto, que é a segunda vez que você menciona outras alternativas que não o dos periódicos e dos veículos tradicionais de difusão científica, e eu fiquei curioso. Fiquei curioso, na verdade, não só apenas em relação a isso, mas também vocês conseguirem produzir um livro com 5 mil euros. Com menos que isso, né, com 1.000 euros. Então, isso, se por acaso tiver algum receituário para isso, eu estou absolutamente aberto e muito curioso de ver como é que se consegue isso, porque levando em consideração a estrutura necessária para isso que o Abel estava descrevendo, como a estrutura de peer review, que é um adicional complicador da edição acadêmica relativamente, por exemplo, à publicação trade. Né? Nós temos muito mais dificuldade para levar adiante um processo como esse do que uma editora comercial trivial. Né? Então, é um custo adicional. Além disso, o sistema todo de edição, pelo menos o sistema regular que nós enfrentamos no Brasil, é um sistema caro. Eu fico me perguntando se um receituário da sua editora para as editoras brasileiras seria muito bem-vindo, porque com esse montante por livro, eu te digo, hoje eu não conseguiria publicar um livro no mercado brasileiro com
com 1.000 euros. Eu teria muita dificuldade para isso. Então, são duas dúvidas que eu tenho. Essa dúvida prática, que eu estou, digamos assim, empresarialmente curioso, e a dúvida também em relação a essas alternativas, aí é conceitual, essas alternativas de difusão científica que não se circunscreveriam às alternativas tradicionais que você mencionou. Uhum. Então, eu posso começar pela prática. No nosso caso aqui, como eu disse, isto é a experiência de 9 livros e o custo da edição, digamos, da versão digital. Eu falei sempre do custo da versão digital. Algumas são a versão impressa, depois tem outro custo, mas a versão impressa é vendida. Eu estou a falar o custo da versão digital, que em todos os casos, em 8 destes 9 livros, tem uma versão digital em acesso aberto. Essa versão digital, que é a versão base com que nós trabalhamos sempre, o custo dela variou entre 500 e 1.000 euros, o custo direto. Depois... Desculpe me interromper, o custo direto, nesse caso, você está computando o que exatamente? Estou computando basicamente porque o texto, digamos, é do autor e, digamos, nós não pagamos direitos. Portanto, os autores são convidados ou apresentam as próprias propostas e nós não pagamos direito. Portanto, o texto do livro é gratuito. A revisão por pares é gratuita. Nós convidamos pessoas para fazerem revisão por pares e as pessoas fazem a revisão por pares gratuitamente. Os custos que nós temos são os custos de paginação, revisão e capa e gráficos. E os custos que temos, portanto, para livros de 100 e tal páginas, de 100 e tal páginas, temos custos à volta dos 500 euros. Para livros para 200 e tal, 300 páginas, temos custos de edição de cerca de 1.000 euros. Depois isto são os custos, digamos, diretos. Depois nós temos os chamados custos fixos. Nós temos neste momento apenas uma pessoa a trabalhar a tempo inteiro na editora e mais alguns colaboradores para tempo parcial. Portanto, se eu contabilizar esses, mas que também fazem a gestão das revistas, nós também editamos revistas, portanto, se eu contabilizar estes custos, provavelmente duplico o custo inicial, ou seja, cada livro, em vez de ser 500 a 1.000 euros, vai ficar por 1.000 a 2.000 euros se contabilizar os custos de estrutura. Mas os custos diretos, digamos, de cada um dos livros, da versão em acesso aberto de um livro, dos que nós já editamos, e obviamente eu com muito realismo e muita humildade, obviamente não acho que isto possa ser uma coisa generalizada, porque nós temos 9 livros editados, vamos provavelmente chegar ao final do ano com mais de 15, portanto temos mais 6 livros que estão agora em produção e portanto que vamos editar nos próximos meses, mas é uma experiência obviamente ainda muito pequena e temos menos de 2 anos de trabalho e portanto provavelmente não é uma experiência generalizada. Quanto ao outro ponto, e tentando focar aqui um bocadinho, eu estava a falar sobretudo, talvez aqui também nas monografias ou nos livros haja aqui algum espaço, mas eu estava a falar sobretudo de inovação no que diz respeito ao formato das revistas científicas e à publicação de artigos científicos. As revistas científicas, digamos, mais uma vez, são coisas que fazem todo o sentido e que fizeram todo o sentido quando elas eram em papel, porque era o veículo de eu juntar fisicamente 10 ou 12 artigos para o distribuir e, portanto, e demorou já agora, mesmo no mundo digital, demorou 15 anos depois ou mais, depois de surgir a web, até nós começarmos a aceitar o conceito de publicação contínua, não é? Porque até há 4 ou 5 anos atrás, e hoje ainda muitas revistas, continuam a usar um conceito que é quase absurdo, que é o conceito de número de revista, que é 10 artigos juntos, saídos naquela altura, que mais uma vez era uma coisa que fazia sentido em papel. Qual é o ponto hoje? O ponto hoje é que também, com edição em papel, nós precisávamos ter as várias funções que a revista cumpre, feitas pela mesma entidade, pela mesma editora, ou pela mesma editora académica, ou pela mesma editora comercial. Quais são as funções, quais são as funções que uma revista cumpre? Função de registro. Eu fiz esta pesquisa e, pronto, dou a conhecer ao mundo que eu sou o autor desta pesquisa, ou desta descoberta, desta observação, não sei o quê. Função de certificação. Os meus pares, através do processo de peer review, os meus pares certificam que esta pesquisa foi feita de acordo com os cânones e com os preceitos da comunidade científica e que esta pesquisa tem valor.
Segunda função das revistas. Terceira função das revistas, função de arquivo. Esta é a memória, digamos, do acumulado conhecimento nesta área científica, está aqui nas revistas. Quarta função de disseminação. Estas 4 funções, num periódico em papel, têm que ser feitas pela mesma, faz sentido serem feitas pela mesma entidade e no mesmo momento. No mundo digital, isto não tem que ser assim. Mais uma vez, por exemplo, eu posso começar por publicar, e hoje eu estou muito entusiasmado com este ressurgimento dos pré-prints. Eu posso começar por fazer o registro, por exemplo, em plataformas distribuídas, em repositórios, servidores de pré-prints, etc. E depois posso, eu próprio, ou digamos, quem faz esse serviço, portanto, convidar ou ser convidado para aquilo que eu registrei ser validado ou certificado cientificamente através de um processo de revisão por pares. O arquivo e a disseminação também podem ser feitos pelos repositórios ou podem ser feitos por outras entidades. Eu convido, para não demorar muito mais, queria só ainda mais 30 segundos, mas esta ideia e aquilo que eu vou dizer agora a seguir, eu e mais um conjunto de colegas publicamos em novembro um artigo chamado, de um conceito chamado PubFair, que é uma framework para a publicação científica em acesso aberto. Se pesquisarem PubFair, P-U-B-F-A-I-R, certamente encontrarão. E nós aí, por exemplo, o que propomos exatamente é uma infraestrutura distribuída, onde temos uma camada, que é a camada de registro, que é feita pelos repositórios, e depois temos uma camada em cima de serviços de valor acrescentado, que podem ser feitos por editores, por revistas, por vários tipos de atores sobre aquilo, e finalmente podemos ter uma camada de difusão que pode ser feita ou novamente pelos repositórios ou por esta camada do peer review. E nós pensamos numa coisa, o modelo, isso foi uma coisa, quase uma epifania que surgiu no meio de uma discussão, que eu me lembrei, que é, eu há 20 anos, quando queria ouvir música, o que é que eu fazia? Eu tinha que comprar um disco em vinil ou em CD e tinha 20 faixas para ouvir. Hoje, eu já não faço isso. Eu tenho uma coisa chamada Spotify. E o que é que eu faço no Spotify? Se eu quiser continuar a ouvir o disco, ou seja, se eu quiser continuar a ter o conceito de revista, de jornal, de periódico, eu posso continuar a ter. Mas posso ter outros canais de disseminação, tal como hoje eu tenho as listas do Spotify. Se eu estiver interessado em tudo aquilo que o Abel anda a publicar, eu posso criar um canal que é as publicações do Abel. Ou o Abel, por exemplo, tem os mesmos interesses de investigação e partilha com a comunidade aquilo que o Abel anda a ler. E eu posso seguir aquilo que o Abel anda a ler. E, portanto, mais uma vez, quando eu falo aqui de inovação, portanto, isto é possível se nós, de facto, pensarmos para além do periódico. O periódico pode ser um canal de disseminação. Nós, por exemplo, no paper, no PubFair, não dizemos que o periódico vai acabar. Nós continuamos a considerar que há um canal, que é o canal da comunidade. E o canal da comunidade, basicamente, é um periódico. Mas depois pode haver um canal institucional, que é, a Universidade do Minho quer difundir e quer dar visibilidade e quer, digamos, dar um selo a todas as publicações feitas por membros da universidade. Ou o canal individual, é aquilo que eu publico, aquilo que eu ando a ler e que pode ser partilhado com os outros. Temos tempo aí? Sim. Aí passamos para as perguntas depois, do público. Pode falar. Eu queria fazer um comentário sobre a questão de custo, quer dizer, de publicação, e vou compartilhar alguns números não totalmente precisos que nós temos do Cielo. Quer dizer, o custo do Cielo, propriamente dito, que significa a gestão da plataforma, preservação, publicação, disseminação, etc., nós operamos historicamente com o valor por artigo de 90 a 100 dólares. Isso antes da pandemia, né? Hoje o dólar está meio complicado, mas nós temos custos no exterior que são muito altos, mas vamos continuar historicamente. O custo de um artigo para operar no Cielo
é $100 de um artigo novo. Isso significa não somente o custo do novo, mas a manutenção de toda a plataforma do passado. Quer dizer, é um custo acumulativo, né, de cada coisa. O custo dos periódicos, por sua vez, para publicar esse artigo, varia de $200 a $300, ok? Até 400, dependendo de alguns casos. Então, a gente está falando, estou falando de médias agora, a gente está falando de uma média de $300 a $600 por artigo, né, que funciona. Isso muda muito por, obviamente, por área temática, né? Eu tenho algumas áreas que publicam poucas páginas, mas muitos artigos, e outras que publicam muitas textos lá. Se nós considerarmos, o Cielo é totalmente a favor da publicação contínua, a gente está nessa faz 4 anos, mas se nós considerarmos o modelo clássico de alguns periódicos de qualidade no Brasil, que publicam 20 artigos por número, né, por fascículo, como se chamava, e eu considerar que cada artigo vale, no mínimo, $200, eu estou falando que um fascículo custa $4.000. Mas se eu movo até $600, $500 por artigo, eu estou falando de $10 a $12.000. Esse fascículo, ele tem quanto? 150, 200 páginas, dependendo da área acadêmica, ok? Porque, então, se eu falar que cada, vamos chamar, fascículo, poderia ser, vamos chamar assim, 60% ou 50% do custo de um livro, a gente não consegue publicar um livro nesse nível de infraestrutura que a gente tem, de modelo de produção, por €1.000, né? Agora, se eu considerar que o salário de todo mundo que trabalha está pago, que a infraestrutura de computação, de salas, de aluguel está pago, eu, obviamente, consigo reduzir drasticamente o custo de produção. Mas essa questão, Eloy, ela tem que ser calculada da maneira mais precisa possível para a gente não operar em cima do que a gente desejaria, que, vamos chamar assim, a batalha do Cielo de 20 anos é minimizar o custo para viabilizar o acesso aberto. Então, qual o sonho da gente? O sonho é que haja um authoring, onde os autores já entreguem para nós o manuscrito periódico em XML, com todas as verificações de inteligência artificial atrás, tudo correto, unidades, quer dizer, você minimiza o copydesk, daí você tem um poderoso sistema que ninguém tem até hoje, que lê XML, gera automaticamente PDF, etc. Aí sim, a gente tem uma projeção que a gente poderia reduzir o custo do artigo a $50 a $75, se eu apertar um botão, mas aí eu transfiro grande responsabilidade do authoring, do coisa, para o autor, ok? E substituo grande parte do copydesk da editoração por inteligência artificial, mas nós estamos muito longe disso ainda. Agora, eu estou de acordo que há muito que fazer nas editoras, principalmente as editoras universitárias, etc., no sentido de, não sei se reduzir custo por livro, mas aumentar a produtividade, né? Aumentar a eficiência, etc., por meio de uso, sabe, de boas práticas, de uso de sistemas online, de uso de plataforma. Então, a questão reside na seguinte: à medida que eu replico plataformas, editora por editora, universitária por universitária, eu não estou criando escala. Se eu tivesse, ao contrário, plataformas, tá certo, de bem público, como são
as avenidas que eu ando, os portos que eu transmito, etc., as editoras trabalhariam em cima de um ambiente que teria uma escala de financiamento nacional, regional, global, não importa, onde ela destilaria os custos somente a parte intelectual, que é o que você está falando. Então, se eu administro uma editora somente com a parte intelectual de avaliação, vamos chamar, da precisão, de segmento, ponto científico, etc., e tudo demais é feito por infraestruturas, sim, eu consigo baixar radicalmente. Mas nós não temos infraestrutura ainda, por interesses, obviamente, porque todos os desenvolvimentos são proprietários das grandes editoras hoje, a inteligência artificial, enfim. A gente faz um esforço tremendo no Cielo. Por exemplo, nós estamos operando com muito sucesso um pré-print, mas a gente demorou anos para conceber o pré-print, para colocá-lo a trabalhar, para que funcione com qualidade, etc. Então, hoje, eu falo assim, quanto custa o pré-print por pré-print? Custa $30, uma ova. Eu passei 3 anos fazendo isso, tem não sei quanta gente trabalhando, etc. Então, os modelos de cálculo, a gente tem que precisar mais. Eu estou de acordo com você, que se nós destilarmos somente o trabalho intelectual, que é o trabalho, vamos chamar assim, do acadêmico, etc., os custos são baixíssimos. Eu tenho que dizer novamente, nessa direção, vamos entrar agora para as questões do público. Eu concordo com o Abel, que justamente nós, se por acaso tiverem, como você falou, um paralelo com as avenidas que nós cruzamos, etc., se tiver a infra estabelecida, certamente existe um campo enorme para ser explorado pelas editoras universitárias, para que essa queda de custo se verifique. No momento, uma editora como a Editora Unesp, que eu dirijo no Brasil, que nós não podemos, de jeito nenhum, acompanhar esse patamar de custo que foi descrito pela nós, simplesmente porque toda a linha, horizontalmente, toda a linha dos insumos de produção, eles são praticamente terceirizados e monetizados. Então, eu sou o primeiro a dizer que isso tem que ser aperfeiçoado, mas, no momento, não me parece, para o nosso modelo, que isso seja viável. Eu tenho aqui uma observação do meu grande amigo e conhecido de todos, Carlos Alberto Janotti, segundo o qual, corroborando aquilo que foi dito pelo professor Eloy, que os custos diretos mencionados, 1.000 euros, para edição digital, está em conformidade com os valores praticados no Brasil. Eu acredito que isso seja, talvez, correto, não para esse modelo que nós adotamos internamente na editora que eu represento. Isso é bastante complicado. Passando agora diretamente, porque o tempo está nos pressionando, para uma pergunta do público de Dom Juan Felipe Córdoba Restrepo, nosso também conhecido, do LAC, e personalidade muito querida por todos os editores brasileiros. Levamos vários anos escutando e falando sobre acesso aberto. As tímidas ações até esta data nos assinalam que falta formação e capacitação sobre o tema na região ibero-americana, especificamente. Eu queria, talvez, Abel, você esteja mais qualificado para falar a respeito disso. Não falta capacitação sobre o acesso aberto na comunicação de pesquisa científica em periódicos. Ao contrário, a Ibero-América, a América Latina, Brasil em particular, são pioneiros no acesso aberto, são líderes no acesso aberto e, vamos chamar assim, predomina como líderes em porcentagem de publicação científica. Durante muito tempo, o Brasil esteve no topo dos países cuja proporção de artigos em acesso aberto, publicado em acesso aberto.
Quando nós movemos para livro, é outra história, porque, como eu falei, quer dizer, a gênese, o modelo, etc., central da comunicação de livros, que é um modelo de artefatos isolados, monográficos, sim, não falta consciência do acesso aberto ao conhecimento, falta modelos, tá certo? Como o Cielo, que resolveu com o periódico, como o Cielo funciona, o modelo Cielo de publicação é um framework para políticas públicas. Então, um país adota o Cielo, ele consegue equacionar priorização, ele consegue equacionar interesses locais, ele consegue equacionar, vamos chamar, o histórico local, e você está, ao mesmo tempo, participando de uma rede internacional muito próximo do estado da arte. Então, acho que a pergunta seria, vamos chamar assim, qual é o desafio que as editoras universitárias ou a publicação de livros têm à frente para transformar-se predominantemente em publicador de acesso aberto. E a gente já abordou esse tema durante a discussão. Me parece que o comentário da Lilian Teixeira vai ao encontro daquela resposta que já foi dada pelo professor Abel. O problema que as editoras universitárias brasileiras, né, enfrentam é que não possuem equipe para realizar todo o processo editorial, principalmente as de universidades federais, ou seja, isso acarreta um custo adicional que não é absorvido pela estrutura original. Uma pergunta da grande editora e coordenadora de eventos editoriais, a professora Saíri Carpe, da ULAC. Como podemos impulsionar esse diálogo global do conhecimento que propõe o acesso desde as editoras universitárias, já que não podemos cobrir os custos de publicação sem pensar no retorno da inversão e tampouco somos precisamente nós os que tomamos as decisões centrais sobre as políticas institucionais. Como podemos conseguir uma infraestrutura de financiamento? Acho que a gente volta àquela questão básica, né, do detalhamento daquilo que pode ser feito por editores, especialmente editores universitários. Só complementando essa observação da Saíri, o que nós temos algo a fazer, nós, enquanto editores, nós temos algo a fazer que não seja estritamente conformar um bloco de pressão para que outras concepções de política científica sejam implementadas, porque na nossa atividade editorial de dia a dia, certo, nós já falamos aqui dos processos de avaliação, etc., mas isso me parece que também, até nisso, a avaliação docente, a concepção da universidade como um núcleo de disseminação de conhecimento, isso me parece ultrapassa aquilo que é o dia a dia demandante de um editor universitário, né? Acoplando essa questão, e creio que seja a última, dado o adiantado da hora. Abel, por favor, pergunta o professor Lauro Nalini. Abel, por favor, quem faria a gestão dessa mega estrutura compartilhada a que você fez referência? Eu abro a questão, essas duas questões, particularmente a da Saíri, para ambos, por favor. Eloy, eu vou falar rapidamente e depois você complementa. Obrigado. Eu queria dizer que, sim, as editoras universitárias e os editores têm um papel a cumprir. Não é simplesmente uma questão de falar, ok, a gênesis da editora universitária que eu recebi, que eu sou editor, que eu sou responsável, está baseado no modelo de negócio de autossustentabilidade ou de rentabilidade.
quando, vamos chamar assim, o editor, o conselho editorial, definir uma política de êxodo do modelo tradicional da gênese dele, fazer o êxodo e fazer a transformação para acesso aberto, essa é uma política que tem que ser definida e dar um marco, nem que leve 100 anos, não vai levar 100 anos, mas se eu ficar falando, é impossível, não posso, o modelo assim, não dá. Tem que definir uma política. Quando definir essa política, a partir daí, você tem vários mecanismos de financiamento de acesso aberto, porque, como eu falei, a partir daí, o valor de cada obra é igual em termos de unidades de conhecimento. Então, vamos supor que uma obra custe $7.500, ok? Eu vou pôr $5.000. Então, toda proposta de obra que a editora chega, a primeira opção que ela tem é se o grupo de pesquisa, o autor, tem um projeto de pesquisa que financie. E aí você cria uma mensagem nas comunidades de pesquisa que, quando pede o projeto de pesquisa e vai publicar um livro, inclua no projeto de pesquisa o valor padrão, vamos chamar $2.000, $3.000, $4.000, não sei qual que é, que cada editora publica. Não esqueçamos que, mesmo no caso da editora ter o edifício da universidade, as pessoas da universidade, você tem um custo. Claro que você não vai calcular esse custo de repente, mas vamos lá. Então, você cria uma oferta de serviços, né, porque a editora tem essa característica, aonde você oferece como modelo a publicação em acesso aberto a partir dos recursos provistos pelo próprio autor ou grupo de pesquisa. Esse é o primeiro modelo. Vai muito falar, não, as pessoas não têm dinheiro de uma forma ou outra, obviamente a gente vive numa crise agora, mas as pesquisas, elas têm dinheiro, e à medida que eu coloque recurso para esse item, para esse item, para esse item, eu tenho que, de antemão, colocar os recursos para a publicação final, porque a publicação, o livro, o artigo científico, é parte integral da pesquisa, então ela tem que ser financiada pela pesquisa. Custe o que custar, obviamente, e aí é outra discussão. Então, uma maneira de baixar os custos, como eu falei, é criar plataformas comum como bem públicos, tá certo? O Cielo se projeta como uma proposta de plataforma de uso comum, de convergência, porque o Cielo não interfere na política editorial dos periódicos, nem na política editorial das editoras, né? Mas isso deveria ser um processo muito mais amplo, uma política nacional e, progressivamente, redes internacionais. Então, eu diria, no caso do Brasil, deveria essa plataforma, se formos pensar nacionalmente, deveria ser um consórcio, tá certo? Financiado pelas agências, obviamente com comitês, etc., como o Cielo funciona. E estaria, então, a serviço equitativo das editoras e dos periódicos, no sentido de que você, ao fazer uso desse bem público, você eventualmente poderia pagar pedágio de uma estrada, mas o ideal é que nem isso você pagasse. E os custos seriam minimizados e a gente se aproximaria do modelo do Eloy, onde o custo por editora, ou o custo por artigo de periódico, o custo de editora universitária por livro, estaria restrito no que você investiu de trabalho intelectual. Muito bem, só para complementar também aqui relativamente a estes dois pontos, quanto ao primeiro ponto do que o Abel já colocou, e que eu, digamos, concordo no essencial com o que disse, da questão do que compete, qual é a política das editoras universitárias, posso te dizer também já agora, eu tenho a felicidade de, como a minha editora é uma editora nova, desde o princípio
ela faz parte, digamos, se forem ver o texto da missão da editora, a missão da editora é contribuir para a visibilidade da Universidade do Minho e promover também o avanço, digamos, da cultura e da ciência, pautando-se pelos referenciais da ciência aberta e da sustentabilidade ambiental, o que também significa, por exemplo, privilegiar a edição digital. E nós temos várias obras que só publicamos em digital e não publicamos em papel, mas a maior parte delas estão nas duas formas. Depois, queria também, e pronto, eu acho que há aqui este papel de alinhamento das editoras com uma estratégia das instituições, que também é uma estratégia, já agora, que não é só uma estratégia altruísta de contribuir para o bem comum da ciência. As universidades que têm esta, e não é por acaso que o MIT, digamos, é o campeão do Open, do Open tudo. Porque esta estratégia é a estratégia também que contribui para a visibilidade e para o reconhecimento social, académico, científico das instituições. E, portanto, eu pergunto o que é que, e é uma pergunta que eu já tenho feito a algumas pessoas, incluindo aqui há uns anos atrás, aqui na universidade, o que é que preferem? Ganhar 500 euros ou ganhar 50 citações? E a questão preferem ganhar digamos, ou ter um lucro irrisório ou ter bastante mais visibilidade. E, portanto, a questão institucionalmente também deve ser colocada assim. O último ponto que queria referir, relativamente à questão das infraestruturas, também concordo com aquilo que o Abel disse. Eu acho que aqui em Portugal nós tivemos também uma iniciativa que já tem 12 anos, que é uma iniciativa feliz, que é exatamente termos uma infraestrutura que é compartilhada. Nós temos o projeto RECAP, Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal, onde nós temos, numa mesma infraestrutura, num data center da Agência de Fomento de Portugal, gerido nomeadamente também aqui com o nosso contributo da Universidade do Minho, nós temos numa mesma infraestrutura cerca de 3 dezenas de repositórios e 27 periódicos científicos. Os custos de infraestrutura são mínimos disso. Pronto, agora também estamos a trabalhar em promover melhores práticas, temos outro projeto onde estamos até a colaborar também com o Cielo Brasil, o projeto de publicação integrada de acesso aberto em Portugal, porque onde vai estar também o Cielo Portugal também nesta infraestrutura, que é uma infraestrutura compartilhada. Para terminar apenas, isso é porque já vai com muito tempo, eu coloquei no chat, espero que peço no chat aqui dos oradores que peço que compartilhem com as outras pessoas, 2 links. O link para aquela publicação do PubFair que eu referi há pouco e o link para o programa do evento sobre a avaliação académica, que eu referi também há pouco, que foi na semana passada. Neste momento, as apresentações e os vídeos ainda não estão, mas até ao final desta semana iremos colocar nessa página que eu partilhei agora os slides e os vídeos desse evento dos Conselhos de Reitores de Portugal e do Brasil sobre a avaliação científica para a ciência aberta. Bem, eu acho que nós estamos chegando ao final desse encontro, mas eu não podia deixar de pedir para vocês uma palavra, 1 minuto cada um, para falar um pouco a respeito do que vocês têm de expectativa, já que a gente fez uma profissão de fé no Open Access, então que nós também tenhamos aí uma ideia um pouco mais clara a respeito do que vocês esperam daqui para frente. Alguns autores notam uma estabilização, ao contrário do que se pretendia antes, uma estabilização da quantidade de produção em Open Access. Eu não sei se esses são dados atualizados, eu li isso no Toby Green, da OECD, né, que ele estava vendo uma estabilização em 20% dos artigos científicos sendo em Open Access, mas que isso não estava se demonstrando crescente. Eu gostaria de saber, portanto, de vocês, finalizando aí sim, essa para mim, extremamente interessante manhã-tarde em Portugal, o que vocês acham que virá nos próximos 10 anos na área de Open Access? Professor Eloy. Ok, posso começar. Eu penso que a percentagem da produção científica em Open Access está a crescer. No que diz respeito
Provavelmente a transição no que diz respeito aos livros, não estou seguro que vá acelerar ou concluir-se rapidamente, mas no que diz respeito aos periódicos científicos, eu acho que já é quase uma inevitabilidade. Portanto, ficaria, e podem-me cobrar isto daqui por 10 anos, ficaria muito surpreso se daqui por 10 anos, digamos, a esmagadora maioria, quando estou a falar da esmagadora maioria, estou a falar de 90% ou mais, ou das publicações de periódicos científicos não fossem acesso aberto. Ora, dito isto, não tenho a certeza, já estive mais otimista, não tenho a certeza que isso vai ser feito da melhor forma possível. Ou seja, não tenho a certeza se vai ser feito de acordo com aqueles 3 critérios que eu referi, que é sustentabilidade, controle e inovação. Porque neste momento existe uma grande pressão, nomeadamente dos grandes grupos editoriais que receberam algum respaldo de algumas políticas apressadas que promovem o modelo de publicação, de taxas de publicação para as revistas, que eu acho que é um mau modelo, e, portanto, eu percebo que tem que haver sustentabilidade, mas a sustentabilidade pode ser feita, digamos, mais uma vez, de outra forma, mas o modelo dos APCs, eu penso que é um mau modelo, mas não estou seguro que não possa ser o modelo que vai prevalecer. Se isso acontecer, eu acho que corremos o risco de os preços da publicação científica continuarem a ser muito altos, de não termos inovação, porque, digamos, convém continuar a ter o mesmo tipo de artigo ou as coisas, digamos, ou seja, não há o estímulo para a inovação e, sobretudo, pode não haver estímulo para gente inovadora, porque os grandes grupos editoriais vão continuar a dominar o mercado e, portanto, e não há o controle da comunidade científica. Aliás, no cenário, digamos, eu tenho um cenário otimista que é a inovação, as instituições retomarem o controle, ou o cenário pessimista, que é tudo continua como está, com os grandes grupos editoriais mantendo o controle através agora não de assinaturas, mas de APCs. Mas nesse cenário ainda há uma parte pior, é que podemos não apenas perder o controle, ou não recuperar o controle das publicações, mas perder o controle dos dados. Existe hoje uma grande movimentação, exatamente também dos editores e dos grandes grupos editoriais, dizendo: vocês não se preocupem com os dados de pesquisa, nós tratamos disso e fazemos isso melhor do que vocês. Deem-me só, desculpem, 30 segundos para vos contar uma anedota, que é uma anedota verdadeira, ou seja, uma história verdadeira. Em outubro do ano passado, eu fui a uma universidade bastante rica de Espanha fazer uma palestra na Semana do Acesso Aberto, sobre acesso aberto. E disse isto, vocês, se nós não formos inteligentes e não conseguimos reassumir o controle do sistema de comunicação científica, não só vamos perder o controle das publicações, como daqui por um tempo vocês vão ter aí os executivos da Springer ou da Elsevier a bater à porta a dizer: nós temos aqui a solução para vocês gerirem os vossos dados, não se preocupem com isso, vocês não sabem fazer isso, nós fazemos isso melhor que vocês, a melhor custo, etc. E, portanto, um dia destes vão ter aí alguém a bater-vos à porta. Eu acabei a palestra e o vice-reitor que me tinha convidado e que estava a assistir à palestra veio ter comigo e disse assim: já vieram, para a semana vou reunir com eles. Muito obrigado. Bom, eu queria retornar ao início da minha apresentação, da razão de ser do acesso aberto, e o motivador, vamos chamar a alavanca, o que move o avanço do acesso aberto é a estrutura da comunicação científica. A estrutura da comunicação científica hoje é a web, ok? E uma das propriedades da web é a desintermediação. Tanto que nós não estamos mais só preocupados com o acesso aberto à literatura científica, ao artigo científico. O que vem crescendo de uma maneira, vamos chamar, contínua e sistemática, é a ciência aberta como um todo. É um novo modus operandi de fazer a ciência. Então, é aquela história, o paradigma shift, o princípio do paradigma, é que quem vai mudar o teu paradigma é outra força, é outra pessoa, é outra instituição, é outro movimento. Então, os periódicos, principalmente dos publishers, eles vão ficar fechados até que eles consigam manter o retorno econômico que eles têm hoje. Mas o modelo da comunicação científica
ela já está mudando para um conjunto de artefatos e um conjunto de eventos, onde o pesquisador tem muito mais controle da comunicação científica. Então, hoje, eu não preciso submeter o meu manuscrito a um periódico, eu posso primeiro enviar um pré-print. Então, eu faço bypass de todo o modelo clássico e dou a conhecer de primeira mão e rapidamente o resultado da minha pesquisa, obviamente com todas as responsabilidades. Tá? Por outro lado, a pesquisa, para que ela seja, vamos chamar, na essência, um projeto de colaboração, um empreendimento de colaboração, ela tem não somente de comunicar como foi feita a pesquisa, mas ela tem que dispor todos os conteúdos subjacentes aos artigos, ou seja, metodologia, dados, códigos de programa, etc., etc. E, finalmente, o processo de peer review, o processo de avaliação, ele passa a ser com muito mais abertura, não necessariamente aberto completamente, mas com muita abertura. Então, Gésio, o que nós temos à frente é um mundo, vamos chamar assim, maravilhoso, no sentido de a comunicação da pesquisa, ela passa a ser feita por um conjunto de objetos de comunicação, e esses objetos de comunicação, o grande desafio que a gente vai ter é como orquestrar esse objeto de comunicação. Então, rapidamente, eu faço uma pesquisa, eu coloco ela num pré-print, eu tenho um DOI, um número identificador. Depois eu submeto ao periódico, o periódico, tão logo aprova, publica em publicação contínua. O revisor que fez a revisão, ele publica o parecer dele também com uma comunicação científica. Ao mesmo tempo, todos os dados estão comunicados. E assim, quer dizer, está mudando. O problema é que os sistemas de pesquisa, que significa projeto de pesquisa para uma agência de pesquisa, e a avaliação, por exemplo, que a CAPES faz, ela é uma avaliação da pesquisa do passado, é uma avaliação da pesquisa de 15 anos, 20 anos atrás. Ela não faz avaliação para mover-nos para frente, ela faz a avaliação para manter-nos no passado. Então, esse é o desafio que a comunidade científica tem. Bem, da minha parte só me cabe aqui pedir que Deus vos ouça, porque vocês preveem um futuro, um admirável mundo novo que vem por aí com o Open Access, e eu subscrevo, espero que isso realmente aconteça. Em nome da Associação Brasileira de Editores Universitários, eu agradeço imensamente a presença de ambos, que nos forneceram todas essas informações e suscito até a vontade, não apenas de uma live, mas de um congresso a respeito dessa questão e que nós possamos continuar conversando a respeito disso. Foi um enorme privilégio para mim intermediar esse diálogo. Eu agradeço aí, em nome pessoal também, a ambos pelo privilégio de conviver com vocês durante essa hora e a todos aqueles que nos assistiram. Obrigado e esperemos que nos encontremos em breve novamente para discutir essas questões que nos interessam. Muito obrigado. Obrigado.